E aí pessoal, o professor Marcos aqui, e hoje é mais um vídeo sobre livros. Quero comentar uma leitura que eu fiz, já tem até alguns dias, eu li no início deste ano este livro, mas fiz um certo fichamento dele, algumas anotações para discutir, que é o livro O Mundo Pós-Ocidental, do Oliver Twinkel, que é um livro que discute o processo que estamos vivenciando no cenário geopolítico global, de transição de uma ordem ocidentocêntrica, como ele chama aqui, para uma ordem multipolar. E vamos entender as discussões que ele traz aqui nesta obra. Então, vamos lá. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte o vídeo e comenta se você achou interessante ou se já leu o livro. Deixa aí suas impressões sobre ele. Então, a discussão central do livro é esta. Ele discute a multipolarização da ordem global futura, além da perspectiva ocidentocêntrica, onde o Ocidente é o protagonista da ordem. A ordem global atual, que se consolidou nas últimas décadas, ela é baseada em regras. E estas regras elas são estabelecidas por algumas instituições que surgiram nas últimas décadas, como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial. E quando nós analisamos o funcionamento dessas instituições, nós percebemos que existe um protagonismo e também um beneficiamento delas para o Ocidente. E quando eu digo Ocidente, né, eu estou me referindo aos Estados Unidos. Obviamente que a formação do Ocidente nós entendemos como uma formação do que nós entendemos por Europa, do povo europeu, da cultura europeia, mas aqui nesse sentido de ordem global, estou me referindo ao poder político-econômico dos Estados Unidos, e militar também. E o Ocidente ele é protagonista nesta ordem, já há bastante tempo. Né? Os Estados Unidos ele construiu um imperialismo institucional onde ele tem o poder excepcional e também se dá o luxo de quebrar as regras que ele mesmo exige dos outros países. Então, esta é a ordem global que nós vivemos. Ela se estabelece de fato no pós-guerra, com a ascensão econômica, política, militar dos Estados Unidos e com o desenvolvimento destas instituições que trouxeram esta ordem global baseada em regras. A obra ela inicia com uma discussão sobre o que nós entendemos por Ocidente e se o Ocidente criou realmente uma ordem global, né, de forma pioneira, quando a gente pensa na época das grandes navegações do século XVI, ou até mesmo antes, com a integração comercial ali do Oriente com o Ocidente, o Norte da África e etc. E ele traz aqui a ideia de que o Ocidente ele não criou a primeira ordem global, que já existia uma ordem internacional instalada, internacional naquele sentido ali, né, euroasiático, ou afro-euroasiático, em que o Ocidente penetrou e conseguiu se sobressair, impondo seus interesses e se beneficiando bastante, ao ponto de acharmos que ele desenvolveu esta ordem global. E o que nós chamamos de civilização ocidental tem várias origens orientais, inclusive muita influência árabe. Vamos lembrar que houve uma ocupação árabe na Europa e, obviamente, que esta ocupação ela trouxe influência cultural, filosófica e também tecnológica, técnica. Muitas das tecnologias que fizeram com que os europeus subjugassem outros povos, como por exemplo tecnologias de guerra, de armas, né, não foi criação dos europeus, e sim criação do Oriente que os europeus absorveram, dominaram e utilizaram a seu favor. Então, o Ocidente ele não é tão ocidental, né, como nós podemos imaginar. Até porque as bases que nós entendemos do Ocidente, como a filosofia grega, o direito romano e o cristianismo, têm influências orientais. A própria filosofia ocidental, a filosofia grega, tem influência do Oriente. A Europa ela se integrou a este comércio existente, como eu acabei de dizer, e, ao contrário do que muitos pensam, os europeus eles não controlaram o mundo, nem mesmo no auge do imperialismo. O que acontecia de fato eram alianças, acordos, conexões de líderes europeus, reis europeus, com lideranças regionais da África e da Ásia. Essas lideranças regionais que elas subjugavam povos dentro de seus respectivos continentes. E as alianças europeias com estes líderes beneficiaram os europeus. Vamos lembrar aí, por exemplo, do mercado de escravos. Nós sabemos que havia um comércio onde os vendedores eram os próprios africanos, né, líderes africanos de
potências regionais, não é? De alguns reis que vendia para os europeus. Então, não há ali um domínio europeu, né? Os europeus também tinham que se submeter aos interesses das lideranças locais. Outro detalhe é que a China liderava o comércio global até o século XIX. Então, o Oriente, onde o destaque era a China, já havia um comércio ali muito grande, muito bem estabelecido, desenvolvido, e a China liderava esta dinâmica econômica. E outro detalhe é que muitos pensadores europeus admiravam o Oriente. Mas chega um momento em que vai ter uma ruptura destes dois mundos, onde eles passam a rivalizar de fato. Certo, então como é que o Ocidente ele chegou à sua ascensão? Né? Como os europeus ascenderam de forma econômica, política, militar? Primeiro, houve uma desaceleração econômica da Ásia. Eles conseguiram muitos recursos oriundos do colonialismo, foram beneficiados, né, pelos recursos que sugaram, né, das suas colônias, e acabaram formando, desenvolvendo uma superioridade militar. Então isso deu uma grande vantagem dos europeus para com o restante do mundo. E houve um ponto de inflexão, né, uma ruptura com o Oriente. E nós podemos definir este ponto de inflexão a Guerra do Ópio, quando os ingleses entram em guerra com a China por quererem, né, comercializar sem a autorização do imperador chinês o ópio. E tivemos um avanço tecnológico bem acelerado devido à Revolução Industrial. Acentua-se então, na mentalidade do povo europeu, uma sensação de superioridade e diferença, pois eles tinham ali sim uma diferença tecnológica, eles estavam se urbanizando, então aquela visão de enxergar o restante do mundo como bárbaros, né, se intensifica mais ainda. O Oliver ele também traz uma discussão aqui interessante sobre a visão do Ocidente, não só pelos ocidentais, mas também pelos que não se consideram ocidentais, ou que têm uma certa aversão ao que o Ocidente construiu. Ele diz que existe um pensamento, né, ocidentocêntrico, que é imperialista, onde o Ocidente se enxerga mesmo detentor desta superioridade, desta vantagem perante o mundo, e tem o antipaternalista, né, que é um pensamento que ele não cita aqui esse termo, mas eu faço uma ligação com o pensamento decolonial, que é este conjunto de ideias hoje que tentam ver o Ocidente muito como um vilão do mundo, né, todos os processos, principalmente ali, de colonização e neocolonialismo, e acabam tendo uma aversão ao que é influência ocidental, até mesmo em sociedades que basicamente é uma extensão, né, do Ocidente. Então você tem muito isso aqui na América Latina, por exemplo, né, movimentos decoloniais que têm uma aversão aos princípios ocidentais, né, do que eles chamam a moral ocidental, e tem uma aversão àquilo que faz parte da cultura da sua nação, por conta de ser uma influência ocidental. E aí ele cita que esse pensamento ele é um problema porque ele subestima, aliás, ele superestima o Ocidente, acaba atribuindo ao Ocidente, erroneamente, né, a autoria de elementos sociais e ignora as partes importantes da sua própria história. Então, muitas vezes, o pensamento decolonial critica elementos sociais que não são oriundos do Ocidente ou da Europa, por assim dizer. E tem muito a ver com a cultura ali desenvolvida historicamente, né? Cultura própria. Enfim, existe esses dois modos de encarar o ocidentocentrismo. E então ele traz aqui a discussão deste caminho que nós estamos trilhando rumo à multipolarização. Então, ele vai citar aqui vários países, mas basicamente ele foca no protagonismo da China, que é o principal agente dessa multipolarização. Há várias discussões no sentido de qual o rumo da China daqui a alguns anos. A economia vai desacelerar, o problema demográfico, vai ter problema político, por conta do autoritarismo do governo, etc. Então, existem muitos pensamentos negativos. Por outro lado, há pensamentos muito positivos referente à economia chinesa, que vai sim superar os Estados Unidos, que ela vai conseguir se articular politicamente no mundo e ter uma rede de apoio, podemos assim dizer, né, no sentido geopolítico, com outras nações, estendendo suas relações comerciais, políticas pelo mundo. E há um dilema, né, porque a China ela cresceu economicamente, se abrindo para o mercado. A China ela não poderia ter se desenvolvido se as demais nações ocidentais não tivessem crescido economicamente com o seu capitalismo, com o seu liberalismo, etc. Então ela se beneficia disso. E hoje o mundo também se beneficia do crescimento chinês. Isso é óbvio.
E há um dilema que é, a China ela vai tornar-se uma potência econômica global e isso pode reduzir o controle governamental, pois o mercado vai ganhando cada vez mais força. Isso é um dilema. Será se a China vai chegar a se dobrar ao mercado, se dobrar ao capitalismo de modo em que o Estado perca o seu controle econômico, como tem até os dias de hoje? E o poder econômico chinês ele tem se convertido, né, em soft power, que é o poder de influência, né, aquele conceito do soft power, né, que diferente do hard power, que é o poder ele, imposto pela força, né, pelo poder militar, podemos assim falar. E o soft power é o poder da influência, que pode ser conquistado através da promoção de bens públicos globais, da imagem propriamente dita, da cultura, de se mostrar como um bom moço no mundo. Enfim, a China tem feito isso, e eu percebo isso muito nas redes sociais, por exemplo. Há hoje uma propaganda muito grande nas redes sociais. Pessoas que vão para a China e começam a mostrar todo o progresso econômico e também mostra todo o lado da cultura oriental, que é muito interessante de fato, e apresenta aquilo como um sucesso do comunismo, às vezes, né, assim, de forma bem equivocada, na minha opinião. Outros tendem a dizer que aquilo aqui é o capitalismo mais selvagem possível. Então, assim, há muitas discussões. Mas, de fato, ela tem ganhado um espaço no imaginário das pessoas que contrapõe aquela ideia da ditadura chinesa. Isto é um fato, né? A China tem ganhado este espaço. E o poder econômico chinês ele vai cada vez mais se converter nesse soft power. E isso é importante para o seu projeto de influência global. E nós estamos caminhando para uma ordem paralela. Mas não é uma ordem que vai desfazer as regras do jogo atual. O progresso chinês, ele segue a lógica liberal existente. Você pega os mecanismos de enriquecimento da China, ele não diverge muito dos mecanismos de enriquecimento das demais nações capitalistas. A China está dentro do jogo. A diferença é que o Estado participa bastante. E esta nova ordem ela tem suas raízes, né, no capitalismo internacional. Então não há o interesse de desfazer totalmente a ordem atual. O interesse é de mudar o centro de gravidade, tirar o protagonismo norte-americano e passar esse protagonismo para um grupo maior de países. Mas, claro, a China quer que este protagonismo de fato se concentre nela. E como é que isso está acontecendo? Bem, isso já está acontecendo há alguns anos, por meio do surgimento de várias instituições. Assim como no pós-guerra as instituições foram formadas para engessar essa ordem global vigente, ocidentocêntrica, nas últimas décadas também têm surgido instituições para servir de alternativa ao modelo ocidental, ao imperialismo institucional ocidental. E aí nós podemos citar o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que é uma alternativa ao Banco Asiático de Desenvolvimento, que tem uma participação do Ocidente. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que é uma alternativa ao Banco Mundial, porque há uma certa burocracia para conseguir empréstimos com o Banco Mundial para países do sul global, então o Banco de Desenvolvimento do BRICS tende a trazer uma nova alternativa. O arranjo contingente de reserva, alternativa ao FMI, que também é um órgão que beneficia bastante o Ocidente, em especial os Estados Unidos, tem sim um interesse na internacionalização do yuan, obviamente para contrapor a internacionalização do dólar. Um grupo de avaliação de crédito universal, que não vai dificultar tanto o acesso a crédito por parte dos países que não pertencem ao Ocidente, mas ao Sul global, e a Organização para a Cooperação de Xangai, que é um contraponto à OTAN. A Organização para a Cooperação de Xangai é meio que um embrião de uma futura aliança militar nos moldes da OTAN. Outro detalhe são os projetos de infraestrutura, que mais uma vez a China está adiante. A nova Rota da Seda, que é um grandioso projeto que envolve, né, rede de comunicação, de transporte, que envolve articulação econômica com países da Ásia Central, da África, da América. E inicialmente era um projeto para desenvolver a região mais ocidental da China, né, mais ao leste, e construir uma nova conexão econômica, né, com os países da Ásia Central e até a Europa. Outro projeto também muito ambicioso é o Canal da Nicarágua, que visa ter uma capacidade maior do que o Canal do Panamá, e este projeto em específico gera uma preocupação muito grande por parte dos Estados Unidos por entender que aquilo pode se tornar uma base militar dos chineses.
E a Estrada de Ferro Transamazônica, este projeto aqui envolve o Brasil e beneficiaria, aliás, vai beneficiar bastante a logística no Brasil, principalmente para a exportação para os países asiáticos. E, concluindo, a China ela busca emular o estilo de liderança dos Estados Unidos, baseado em regras, influência adicional e com o direito de quebrar estas mesmas regras. Então, é um novo imperialismo institucional, só que liderado pela China. A China ela busca excepcionalismo global, né? Mas outras potências estão buscando um excepcionalismo regional, como é o caso do Brasil. Neste processo não há intenções revolucionárias, então aqui a galera mais da extrema esquerda pode se frustrar com esse novo projeto, porque não há uma intenção de uma revolução comunista chinesa para o mundo. A China a China ela não está com o interesse de impor o seu regime a nenhum país. A sua ambição é econômica. Claro que com esse poder econômico ela tem um poder de influência político, mas ela não está tirando o modelo político de nenhum país para impor uma versão sua naqueles países em que ela se relaciona. Então é uma ordem paralela e ela será assimétrica, marcada pelo poder econômico chinês, mas com a perpetuação do poder militar norte-americano. E essa multipolaridade, segundo o Oliver Stengel, será mais democrática, porque ela vai dar mais poder a potências que são ofuscadas, né, apagadas dentro da dinâmica geopolítica global. Então, é uma ordem que visa tirar o excepcionalismo norte-americano e trazer para outras potências, mas concentrar esse poder na China, ok? Então, será que nós estamos realmente caminhando para uma ordem multipolar, onde a China será o novo protagonista do cenário global? Esse livro ele foi escrito há 10 anos e muitas coisas já aconteceram de lá para cá. Então, recentemente a gente tem visto a China com um progresso econômico, tecnológico muito grande e que tem influenciado o mundo. Recentemente tivemos aí o encontro dos dois líderes das duas nações mais poderosas, economicamente falando. E o futuro da dinâmica geopolítica mundial tem muitos pontos de interrogação. No entanto, as discussões que este livro traz são bem válidas e nos faz sim enxergar que estamos caminhando para uma nova organização geopolítica que se trata de um mundo, de um modelo pós-ocidental. Se você veio até aqui, comenta, compartilha e não deixa de curtir o vídeo, tá bom? Então, o professor Marcos agradece e até o próximo vídeo.